Dia de Inter, dia de Colorado pelo Campeonato Brasileiro. Jogo importante em São Paulo, diante do Corinthians. E o técnico Roger Machado tem mais 2 desfalques para esse duelo, válido pelo Campeonato Brasileiro. O time pode ser modificado e eu também quero falar sobre janela. Afinal, algumas saídas começam a ser encaminhadas para já acontecer na metade do ano. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Dia de Inter, tem jogo hoje, tem maratona mais que 45 no Voz do Gigante, tem muitas informações pra gente conversar aqui e você já sabe, né? A gente se atualiza de tudo aqui no canal e eu também quero, neste começo de vídeo, fazer um agradecimento a vocês, porque ontem fiquei sabendo, né, que estou concorrendo ao Prêmio IBEST, né, que é o prêmio mais famoso aí, né, da internet, né, o nosso Oscar, vamos dizer assim. E estou muito feliz, né, de estar concorrendo ao prêmio de influenciador esportivo. Então vou deixar o link, né, aqui na descrição para quem quiser votar, né, para quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe, né, o quanto eu encaro com seriedade esse trabalho. Eu amo o que eu faço e fiquei realmente muito feliz com o reconhecimento, né, que veio da galera, né, que indicou meu nome. Então tô lá, né, concorrendo. Então, se puder me dar essa força, né, votar, são até 3 votos por dia, né, com cada e-mail, e o reconhecimento de vocês, né, vai ser importante. Então, deixa aquele votinho lá pra gente concorrer no Prêmio Best. Então, o link tá na descrição aqui do vídeo. Esse conteúdo também tem o apoio da Telmaster, né, que é minha parceira nova aqui no canal, né, solução para tua empresa, onde você encontra, né, tudo em nuvem, tudo de forma muito tecnológica, tudo em PABX, né, tudo lá de forma muito rápida e eficiente, né, para que você tenha soluções para tua empresa também. Então, deixo meu abraço para a Telmaster e a todos vocês que me ajudam aí a ter o canal reconhecido, né? Que segue crescendo. A gente está aqui falando de Inter desde 2019, 2020. E eu fico feliz, né, de poder estar entrando quase sempre aí na casa dos colorados para atualizar as últimas informações, que é o que a gente vai fazer hoje, né? Vamos atualizar tudo sobre o Internacional. Afinal, né, tem jogo hoje, 6h30, lá na Neoquímica Arena em São Paulo. Tô dando uma olhada aqui, né, inclusive nas prováveis escalações. E o fato é, o Inter chega desfalcado para esse confronto. O Inter, né, tem muitos jogadores hoje no departamento médico. O Inter não contou ainda com a volta do Ricardo Matias, não contou com a volta do Luca. O Carboneiro, que tinha uma expectativa, né, de estar relacionado para esse jogo em São Paulo, para pegar pelo menos 45 minutos, né, uma transição já num jogo tão importante, ficou em Porto Alegre sendo trabalhado, né, para o jogo de quinta-feira que vem na Colômbia contra o Atlético Nacional. E bom, gente, a gente vai ter um time muito perto daquela ideia que a gente já tem, né, vendo o time do Roger Machado. O Roger fez alguns testes no CT do Parque Gigante, tendo o Thiago Maia como titular e o Gustavo Prado também, mas não significa que eles vão iniciar o jogo. Então eu vou colocar como dúvidas neste duelo, porque ó, tá só na cabecinha, na cachola do Roger Machado. Tendência de nominata, tá? Com o Antony no gol. Inclusive, né, o Ivan tá fora do jogo também, né? Sentiu dores na região das costas e abre espaço para o Cauã Jesus, goleiro das categorias de base, estar relacionado. Então, o terceiro goleiro também, né, dentro do plantel. Brian Aguirre na direita, Vitão, Vitor Gabriel e o Bernabei. Fernando, aqui a dúvida, né, entre Bruno Henrique e o Thiago Maia. Eu ainda acho que o Thiago Maia tem boa chance de começar o jogo, mas coloco essa dúvida, né, no time titular. Alan Patrick, Wesley, Tabata ou Gustavo Prado e na frente o Ener Valencia. Como eu disse, né, o Matias segue fora por lesão. Luca não voltou, né? O Borré também tá no DM, então tem uma galera, né, que tá ausente, e o garoto Raikkonen foi relacionado, né, mais uma vez para ser essa alternativa, né, de segundo tempo em relação aí ao atacante equatoriano. Do outro lado, gente, o Corinthians, ele chega com várias dúvidas, né? A estreia do Dorival Júnior como técnico do Corinthians na Neoquímica Arena, né? O Corinthians que vem, né, de resultados oscilantes aí, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Venceu na Copa do Brasil o Novo Horizontino por 1-0 e tem 2 dúvidas, tá? A primeira no meio-campo, se joga o Martinez ou se joga o Breno Bidon, né? Aí muda um pouquinho a característica do time, né? Um meia ou um volante, né? Lembrando que o Ranielli e o Carrijo, né, já estão escalados.
E a outra dúvida é quanto à situação clínica do Memphis, né? Ele que tem dores na região do pé, ficou fora do jogo contra o Novo Horizontino e eu, sinceramente, acho que ele vai jogar, tá? Mas caso não seja escalado, o Igor Coronado tem a possibilidade de iniciar o jogo. O provável Corinthians tá com Hugo Souza, o goleiro, Mateuzinho, lateral direito, André Ramalho, Kaká e Fabrício Angelieri, Ranieri, Carrijo, Martínez ou Breno Bidon, Memphis ou Coronado, Romero e Yuri Alberto. Então é o provável time do Corinthians, né? O Romero, irmão, né, gêmeo do Oscar Romero. Então também teremos esse encontro hoje à noite na Neoquímica Arena. Lembrando, né, que no melhor cenário, o Inter ganhando o jogo, pode terminar na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, dando aquela secadinha, né, no Fluminense, que joga contra a equipe do Sport, e secando também o Cruzeiro, né, que joga nesta rodada contra a equipe do Flamengo no Mineirão, tá? Então são situações aí que a gente vai estar de olho, né? O Inter pode terminar no 4º lugar, até 2 pontos, tá? Do líder, que é o Flamengo, tá? Então vale, né, a gente ficar de olho. Tô confiante, né, numa vitória importantíssima aí do Internacional, né? O Inter que já venceu o Juventude, venceu o Maracanã. É claro que a gente tem contestações, né, ao nível da atuação do Internacional nos últimos 2 jogos. Contra o Juventude ganhou só na bola parada, contra o Maracanã foi aquele parto, mas ganhou, gente. Futebol brasileiro, para quem está podendo acompanhar, né, a maioria dos times, todos estão sofrendo, todos estão com dificuldade, e o Inter não vai fugir muito, até pelo calendário apertado que tem, né? Pela logística que tem. Inclusive, né, esse jogo contra o Corinthians é o primeiro de 4 em sequência fora de casa. Então a gente vai sofrer bastante. Então o importante é o resultado. Nesse momento não estou me apegando muito em rendimento. Tá certo? Para a gente fechar, eu quero falar sobre saídas de jogadores. Afinal, né, é muito provável que na metade do ano o Inter confirme pelo menos 2 saídas, sem fazer força. Então não é uma saída que o Inter vai lamentar, é uma saída que o Inter está escolhendo fazer. Estou falando aqui do lateral direito Natan, que por mais que tenha recebido aí uma oportunidade contra o Juventude, tenha feito um jogo até razoável, o Inter vai ao mercado contratar um lateral direito e vai devolver o Natan ao Santos, tá? O Inter não planeja, né, aumentar este empréstimo ou uma nova negociação com o Santos para tentar a permanência do jogador. E o outro nome é o Rogel. Inclusive, né, o empresário do zagueiro vem dando algumas manifestações, dizendo o Inter não procurou, né, para ampliar esse empréstimo ou para tentar comprar ele junto ao Hertha Berlim. O que é muito claro, né, que o Inter não tem interesse na permanência desse jogador, tanto é que a gente está falando de uma posição extremamente carente do Inter hoje, que é a zaga, e que pode ficar muito mais porque o Vitão tem chance de ser negociado. Então, né, para ver o nível que o Rogel hoje se encontra no Inter, até acho, né, meio esquisito que o Roger siga dando oportunidades em exaustão aí para esse jogador quando necessário. Poderia estar testando outros nomes, né, que o Inter tem no plantel, como o Cleiton Sampaio, que tem um contrato mais longo, o próprio Kaique Rocha, né, que foi contratado e defendido por unhas e dentes pelo D'Alessandro no microfone. Esses jogadores não vêm jogando, mas o Rogel que vai sair, sim. E a atuação do Rogel contra o Maracanã, né, é um troço constrangedor. Então ele não vai ficar no Inter, é um jogador, né, que dará adeus se o Inter vai ao mercado buscar novas alternativas. Tá certo, gente? Tô dando uma olhada no site da KTO aqui, né, pro jogo de amanhã. Corinthians 2,32 é o favorito, né, na KTO. Empate 0,3. 3, na verdade, né, pagando 13. E o Inter 3,35. Então o Inter é um azarão, né, na KTO. Para quem quer palpitar, né, na vitória do Internacional, vale esse pitaco. Lembrando que no sábado ainda teremos Ceará e Vitória, Fluminense e Sport. E também, né, o Bahia contra o Botafogo. Para mim aqui, ó, é vitória do Ceará, é vitória do Inter, é vitória do Fluminense e também, né, vitória do Bahia contra o Botafogo. Tudo isso tá dando uma odd 23, tá? Então quem vem comigo nessa? kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também. Tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!